não é só monitorar os aviões. O Ministério está, além de monitorar os aviões, diagnostica alguém doente, faz o contato com toda a tripulação, orienta a pessoa a ficar em quarentena em casa. Doutor Stefano, nós temos agora uma pergunta de telespectador. Como que se faz o diagnóstico da gripe suína? Doutora Tuba, a senhora que já participou de várias operações aí de combate a epidemias, como é que... O diagnóstico é feito pela forma com que o doente tem a doença. Então, é febre alta, tosse, dor no corpo, dor de cabeça, certo? Então, aí vai ser visto pelo médico que constata que tem uma garganta avermelhada, o pulmão está livre, ele tem que ser levado ao médico. Uma vez constatado, dado o diagnóstico de gripe, recomenda-se que fique isolado em sua casa, no momento em que estamos esperando e não temos ainda forma de diagnosticar em massa a gripe. Eu acredito que, no momento, o diagnóstico é clínico e se pode reconhecer como qualquer outra gripe. É exatamente. Tem os sintomas das gripes em geral. Nós temos mais uma pergunta de telespectador. Como evitar o contágio para que não aconteça a gripe suína? Na verdade, já há algum tempo que todo o sistema de saúde do mundo, a Organização Mundial de Saúde, a Organização Pan-Americana de Saúde, os ministérios de saúde, inclusive o nosso Ministério de Saúde, tem vigilância epidemiológica, como é chamado, laboratórios que, recolhendo material de doentes suspeitos, vai para o exame genético, como foi dito pelo doutor, pelo colega, e vai ser determinado se é do grupo, de que grupo de vírus é este vírus isolado do paciente. Uma vez isolado, ele é mandado para reconhecimento para os outros serviços de controle de gripe. Então, este sistema que se montou agora é ajudado pela globalização. A globalização tem suas coisas ruins, mas tem coisas boas, que nós, então, temos um sistema de saúde que funciona no mundo todo e com controle em vários pontos. Então, do nosso laboratório, vai para o CDC ou vai para o laboratório da Inglaterra e se reconhece que existe esse vírus no país. Isto tudo muda muito o que foi visto e feito, por exemplo, na temida gripe espanhola, que se deixava as pessoas caminhando de país a país. Na guerra se punha, os soldados saíam dos Estados Unidos já com gripe, iam para a França, ali passavam a gripe, passava para a Europa toda, e isto foi uma calamidade. Agora nós estamos, então, bloqueando a passagem do vírus, procurando ver se está havendo a gripe, em que lugar está havendo, aquelas pessoas que estão se movimentando. É desta forma que nós estamos limitando a complexidade e a incidência da gripe. Doutor Davi Braga, nós temos mais uma pergunta de telespectador. Como é que é feito o tratamento da gripe suína? Bem, o tratamento é feito como é feito para qualquer outra gripe, de forma sintomática e com a utilização de remédios que são específicos para eliminar o vírus. O Ministério da Saúde tem um remédio que é o único remédio específico para essa gripe suína, que é esse estoque estratégico aí que está sendo guardado a 7 chaves, para evitar especulação. Não são não está a 7 chaves, são 9,5 milhões de doses de medicamentos destinados a eliminar esse vírus do sujeito que está doente, com 2 objetivos: encurtar o tempo de doença para o paciente e reduzir o período em que ele está contaminando o ambiente e outras pessoas.
Então, por que ele está contingenciado? Por que ele está guardado pelo Ministério da Saúde? Eu vi na televisão uma senhora numa farmácia de São Paulo, na primeira semana, dizendo assim, como as coisas vão, quem é que vai saber o que vai dar? Eu estou aqui me resguardando, comprei 10 doses do remédio e guardei. Isso era a pior coisa que poderia acontecer. Esse medicamento distribuído pela população, ele iria virar fonte de especulação, de tráfico e o de falou resistência do bicho. O ministro falou também que o risco da pessoa se automedicar sem necessidade é dela tirar a eficácia do medicamento caso depois venha a ter a gripe, contrair a gripe. Nós estamos numa outra epidemia e faz muito mais tempo e de forma muito mais letal, que é o uso indevido e abusivo de remédio. Só este item matou nos Estados Unidos, no ano passado, 106 mil pessoas, geralmente de faixa etária avançada, usando remédio de forma que não deveria ter usado. É maior que a guerra do Iraque. Agora, há uma cultura de se automedicar com relação à gripe. Né? A pessoa fica gripada, vai no remédio, na farmácia, compra um remédio. Eu me permitiria te dizer que não é automedicar. É medicar induzido pela propaganda enganosa que ocupa boa parte do horário das rádios, das televisões, nos horários em que as pessoas ouvem efetivamente rádio, 10 da manhã, 6 da manhã. Então, a verdade é que a gripe em si é tomar muito líquido, repouso, estar isolado, né? Porque este remédio que funciona para diminuir a gravidade e o tempo de doença, ele já está demonstrando em alguns dos vírus que está aparecendo resistência. Então, ele deve ser indicado para quem realmente está com gripe, certo? E ele deve ser indicado logo de início e, portanto, através do médico da sociedade. A confirmação do diagnóstico está sendo feita são 3 centros de referência, né? Que tem capacidade de confirmar o diagnóstico dessa gripe, né? Não, os kits foram distribuídos para o... o Emílio Ribas aqui, a Fiocruz. O Fiocruz e lá em Belém o Evandro Chagas, que é um dos grandes laboratórios de vírus do Brasil. E esses casos que estão sendo suspeitos, esses casos monitorados, esses casos suspeitos, estão mandando o material coletado para lá. Isso. Vai também para confirmar o diagnóstico. Vai no mundo todo se aqui realmente foi diagnosticado no Brasil e é o vírus H1N1 desse tipo. Stefano, como evitar o pânico com relação a isso? O sujeito ficou gripado e... Posso só interromper um minuto? Pode tudo que quiser. Sair da disciplina. A importância é lembrar que o fato de ter isolado esse vírus e está sendo trabalhado, vai se formar a vacina para esse vírus, que é realmente o grande instrumento de parar a epidemia, pandemia ou endemia, que a gente diz, não é? Porque mesmo a droga como disse o doutor Davi, é realmente para diminuir o tempo de doença, não é para curar a doença. É uma doença que se autolimita. Doutor Stefano, o que pode se esperar com relação à produção de uma vacina para uma gripe como essa, que já não tem vamos dizer assim, um DNA só humano? A vacina tem tudo para dar certo, como qualquer outro vírus da gripe, qualquer outro vírus influenza. Então é questão de tempo, de 5 a 6 meses ela sai. Mas você fez uma pergunta importante, que é exatamente esse problema do pânico. A gente tem que dar a informação de um vírus, que é um vírus novo, mas a gente não pode deixar a população em pânico. Ao mesmo tempo, a gente não pode banalizar esse vírus para a população também relaxar nas medidas de controle, porque a população vai fazer uma parte importante para conter a disseminação do vírus.